Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Tecnorrede. A Tecnorrede é um grupo de técnicos que se juntou para agregar valor a seus clientes e aos seus colaboradores. No âmbito de dar umas pinceladas em assuntos diversos que são dúvidas entre nossos clientes, nós vamos falar sobre home office. Estão aqui comigo os técnicos Adriano Portugal e Adriano Espanhol. Então eu vou falar sobre home office, que foi uma dúvida de uma cliente minha, a dona Lourdes, doutora Lourdes, que lá por maio, né, ela me questionou sobre o home office. Ela é uma advogada, ela tem 60 anos, então ela está dentro do grupo de risco, então ela realmente não poderia ir mais para o escritório dela. Um escritório que fica perto da casa dela, que ela já ia, sei lá, já há 30 anos, e que ela teve, por conta disso, trabalhar em casa. Bom, a dúvida dela, né, como ela é uma boa advogada e ela lida com o usuário no computador, né, o básico, né, Word, Office, usa a internet, mas ela me perguntou o que precisaria para fazer lá da casa dela uma home office. Então, primeiro, vamos começar do início, né? O home office quer dizer escritório em casa. Na verdade, é uma modalidade que permite que as pessoas comecem a se conectar à distância. Claro que já existia o home office, algumas profissões como jornalista, né, mesmo advogado, psicólogo, né, principalmente profissionais liberais. E até dentista consegue fazer, se ele tiver uma casa, atrás ele pode fazer um consultório. Né? Então, tem vários tipos de home office. No caso dela, é uma advogada, uma profissional liberal. Né? Então, a pergunta dela é o que ela precisa. Bom, basicamente, o que ela precisa é de um bom computador, né? Um espaço da casa dela reservado para aquilo, né? Que ela consiga trabalhar, e um bom acesso à internet. Por quê? Porque ela precisa, ainda que ela esteja, né, em home office, ela precisa se comunicar com os seus sócios, né, seus empregados, né, e até com clientes, através dos sistemas de mensagem, né, instantânea, como o Skype, Hangout, e até reuniões de grupos, como o Zoom, né, que agora está tão na moda de usar, mas a partir de tudo você tem que ter também uma disciplina, né, para usar do home office. Então, a pandemia, na verdade, apressou as coisas, porque já era uma tendência de algumas profissões de trabalhar em casa, por conta, novamente, da tecnologia. Então, a tecnologia possibilitou isso. No caso do home office, você pode muito bem, com o seu notebook, seu desktop, seu smartphone, e com um local que tem acesso à internet, executar suas tarefas. Né? Poderia até ser no café, num hotel, no aeroporto, fazer parte de um coworking, né, que também está tão em moda agora. E o que se fala sobre isso? Muita gente considera o trabalho em casa, o trabalho remoto, ele mais flexível, e com isso aumenta a sua produtividade. Apesar de que os patrões, muitas vezes os empregadores, não entendem isso e querem as pessoas perto. Agora, como funciona o trabalho em casa? Obviamente que essa é uma modalidade que não está acessível para todos os profissionais. Ele é mais indicado para algumas profissões, advogado, jornalista, programador, né, que depende basicamente de um bom computador e de uma boa conexão com a internet. Basicamente é um trabalho intelectual que você tem que ter um bom meio de comunicação. Você tem o trabalho 100% remoto e tem o híbrido, né, que é uma opção que as empresas dão, né? Você pode trabalhar em casa e aparecer, às vezes, no escritório também, para reuniões ou discutir pautas, coisas assim. Vantagens e desvantagens do home office. Né? Vantagens, economia. Você economiza em transporte e alimentação, você tem mais autonomia, você gerencia seus horários, como você vai atender os clientes, você tem liberdade para trabalhar como quiser, desde que você entregue os resultados combinados. Você tem a proximidade também, porque você, claro que você está em casa, você não vai pegar o trânsito, não vai pegar engarrafamento,
Isso em cidades grandes como Rio e São Paulo, você pode representar um ganho de tempo fantástico. As desvantagens são que você, estando em casa, ainda mais na pandemia, você está sujeito a muitas distrações, como, por exemplo, com animais de estimação, visitas, telefonemas, com coisas que não têm relação com o trabalho, né? Aquela oportunidade lá de ver um filme no Netflix, ou você tem filhos, né? As escolas também estão fechadas, então os filhos querem atenção, né? E você precisa, às vezes, de uma babá eletrônica, ou, né, enquadrar uma sogra ali para ficar, né, com as crianças. Outra desvantagem também é a interatividade. Você perde um pouco disso, ainda mais que já estava acostumado de interagir com seus colegas, com seus sócios, né? Você está num ambiente que isolado, né? Ainda que tenha os meios de comunicação e tudo mais, né? Você deixa de ter um pouco de interação, né? E outra coisa é a carga de trabalho, porque é comum um funcionário, um empresário que esteja em home office, que acreditar que vai ter tempo para realizar todas as tarefas, e por isso não estipula horários de descanso. E acaba aquilo que a gente fala, que é ter disciplina. Você tem que, algumas coisas já se sabe que no home office, que você, para ter uma melhor produtividade, você tem que fazer. Por exemplo, trabalhar em intervalos de 90 minutos, porque isso maximiza a produtividade, né? Saber que se você passar desse tempo, o teu cérebro para de focar. Então, nisso você perde aquela produtividade, porque você precisava de um descanso. Então, uma dica ótima é essa: você precisa descansar. Até que você está também de frente de uma tela de computador, aquela luminosidade cansa. Então, as dicas que eu dei para a doutora Lourdes, né, e que ela fez ao pé da letra, inclusive ela comprou móveis exclusivamente para isso, né, que foi uma atitude muito acertada pelo jeito que está andando a pandemia. Primeiro de tudo, você vai investir em um ambiente adequado, né? Você vai procurar um melhor cômodo da sua casa para você fazer um escritório. Se você tem uma casa pequena, vai servir mesmo a mesa da cozinha, né, ou a mesa da sala de jantar. Agora, mesmo assim, você tem que pensar na ergonomia, na disposição dos móveis. Se você ficar muito tempo numa cadeira desconfortável, você pode acabar tendo um problema de postura, e isso vai afetar a sua saúde. Tem um ambiente sem distrações, foi aquilo que a gente falou: convoque a avó, a sogra, entendeu? Prenda um pouquinho lá o seu cachorro para ele não ficar latindo o tempo todo. E é importante deixar para as pessoas que você convive que você, naquele momento, você está trabalhando em casa. Você não está à disposição para afazeres familiares, né? Você tem as suas obrigações como qualquer outro profissional. Você tem que esperar um horário para fazer as outras coisas. Se possível, trabalhe num lugar silencioso. Não adianta você trabalhar na sala, né, com um monte de moleque lá assistindo televisão, desenho da Galinha Pintadinha. Você não vai conseguir trabalhar, você não vai render, entendeu? Você não vai, às vezes, não vai conseguir se comunicar. Então você vai ter que arrumar um lugar silencioso, nem que seja, né, naquele quarto de empregada que se usa como depósito, né? Você vai ter que procurar esse lugar. Tem que ter muita atenção à iluminação do ambiente. É imprescindível ter uma iluminação coerente com a atividade que você está executando, porque você não pode forçar a sua visão. Qualquer situação, você não pode forçar a sua visão. A melhor iluminação é a iluminação natural. Você tem que estar confortável e sem dificuldade para enxergar as coisas, seja qualquer objeto, seja até a tela, quando tem um reflexo, né? Ou para você poder escrever, fazer anotações. E se for tarde, ou se você não tem uma iluminação natural onde você se encontra e tiver que usar energia elétrica, o seu posicionamento em relação à fonte de luz deve ser de tal forma que não haja sombras sobre os equipamentos, né, evitando mais, de novo, o desgaste da visão e a perda de tempo nas tarefas. Outra coisa imprescindível é que se tenha uma boa conexão de internet, que ela seja estável. A web, hoje em dia, é o motor de várias profissões. E é ela que permitiu
a difusão do home office. Por isso você precisa ter um plano de internet rápida e estável. Hoje em dia tem planos de 35 metros que são bastante baratos. O profissional liberal ele consegue, né, pagar. Mais uma coisa, planeje as tarefas do dia. Você está em casa, mas você tem que fazer como faria no seu escritório. Você tem que ser produtivo na sua casa. Você tem que render muito. E para isso você tem que fazer um planejamento cuidadoso das tarefas diárias. Comece simples com a relação das tarefas mais importantes e complete com as menos importantes. Faça uma listagem de compromissos obrigatórios que precisam ser cumpridas naquele dia e inclui espaço para coisas secundárias, inclusive imprevistos. Mas lembre-se que isso tudo deve ser feito dentro de um horário de trabalho estipulado. Só pelo fato de você estar em casa, você não tem que agregar aquelas 2 horas de transporte. Você tem que se libertar, sempre deixando aqueles intervalos para descanso. E aí vem uma próxima dica, que é criar uma rotina de horários. Você tem que ter disciplina. A disciplina de horários, ela mantém uma organização. Estipule uma rotina de horários e mantenha os papéis e documentos guardados em ordem. Isso vale muito também para o home office. Por isso que você tem que ter tudo à mão. Você tem que ter essa organização. Hoje em dia já tem umas ferramentas online relacionadas à produtividade, como o G Suite. Eu não conheço, ela não uso, minha organização ainda é mais caderno, mas aquilo é bem útil para quem tem grandes volumes, quem trabalha com equipes, quem precisa fazer cobranças, quem tem prazo, o pessoal, o jornalista, o designer, trabalha muito com prazo. Então isso facilita o gerenciamento. O pessoal do marketing também, e ajuda a organizar melhor seu tempo e sua rotina de trabalho. A gente já falou, que tem que fazer intervalos periódicos, porque como qualquer outra atividade prolongada, é sempre recomendável fazer intervalos regulares durante o seu trabalho em casa. O ideal é, cada 2 horas, você faça uma pausa assim de 15 minutos. Vai tomar um café, tomar uma água, levanta um pouquinho, dá uma volta na sala, entendeu? E depois você volta. Se puder fazer um alongamento, ir até a cozinha e voltar, dar a volta na sala de estar, para você não ficar aquele tempo todo sentado. Esses momentos de relaxamento com procrastinação. Por isso, fuja de tentação como rede social, seriado de TV, games, WhatsApp e outras distrações do dia a dia. No caso da doutora Lourdes, ela é a chefe, ela foi para a casa dela. Agora, se você é um empregado de uma empresa, você tem que ir de comum acordo com o seu empregador. No caso agora da pandemia, não teve jeito. Gente que está na faixa de risco teve que ir mesmo. Mas muitas empresas grandes, que justamente trabalham muito com a comunicação, conseguem fazer isso, mandou seus trabalhadores para casa. Estão se adaptando ao home office como uma consequência ao distanciamento social. Agora, ela me perguntou quais são as melhores ferramentas para quem trabalha no home office. Mensagens instantâneas, o WhatsApp, tem gente que ainda usa o Facebook, o Skype é muito bom. Você tem que ter pode usar gerenciamento de projetos como o Trello ou o Monday.com. Tem os softwares de colaboração simultânea, que é o Google Drive, o Google Docs. Tem videoconferências, que é o Meeting, GoToMeeting, Hangout, o Skype mesmo, Skype for Business. Então tem uma leva aí de coisas que você pode fazer. Agora, também existe uma coisa que muita gente não fala, que é o seguinte: você é um profissional, quando você trabalha numa empresa, você tem certos protocolos. Então, mesmo que você esteja em casa, tem certas coisas que você tem que saber. É que nem quando você estuda à distância. Você tem que apesar de você estar em casa, você tem que separar aquilo. Qual é o teu momento de estudo e qual é o teu momento de trabalho. Quer dizer, você não pode estar em casa, aí vai ter uma reunião de gerência e tu aparece lá numa câmera vestido um pijama. Ou então você está ali e está rolando uma festa atrás de você. Entendeu? Não dá. Entendeu? Existe
uma seriedade que você tem que trazer, né? Você ainda é um profissional, por uma consequência da pandemia, você pode estar em casa, ou mesmo que se você já trabalha em home office, que a tua profissão permite, você precisa seguir esses protocolos, né, de profissionais, né? No caso de educação à distância, você se falou muito que quando você for trabalhar, quando você for estudar, você faz daquilo até um rito. Você não senta lá de cueca, entendeu? Ou de pijama. Você se veste todo como você tivesse ido para a faculdade, entendeu? Porque você está naquele momento de estudo. A mesma coisa é o trabalho, né? Você não precisa botar um terno e gravata ali, mas, pô, se vista bem. Você, né, bota um jeans, uma camisa social, né, mas você tem que estar apresentável também para outra pessoa que com você está compartilhando. Imagina que você vai fazer com um cliente, você vai aparecer de pijama. Isso não pode, não vai acontecer. São protocolos, né, mas também é bom senso, pelo amor de Deus. Isso nunca aconteceria, claro, com a doutora Lourdes. Doutora Lourdes, que agora é craque do home office, agora não quer mais sair de casa. Agora ela acostumou, né, ir para o escritório para quê? Se ela consegue se comunicar direto da casa dela. Então, concluindo, trabalho remoto, teletrabalho, home office, não importa o nome, o fato é que a ascensão dessa modalidade é um reflexo dessa era que nós estamos, de interatividade e a rapidez da informação. E com a facilidade dessas novas ferramentas da web, a ideia de que o trabalho pode ser realizado em um lugar só caiu por terra. Então essa foi a pincelada que eu queria dar sobre o home office. No caso da doutora Lud, ela já está lá desde maio, mas tem gente que, se não começou, vai começar, ou então não está fazendo muito bem o home office em casa, precisa se organizar. É apenas uma dica, uma leve pincelada, né? Vou pedir agora para os meus amigos aqui se eles têm algum comentário, né? Portugal, espanhol, o que vocês têm a dizer? Adriano Espanhol falando, bem-vindos aí. Estamos aqui para poder tirar as suas dúvidas, conversando sobre informática, aquele papo um papo sobre informática e tecnologia para todo mundo, não só para os técnicos da área. Se pudermos ajudar aí. Salve, salve, galera. Adriano Portugal falando. Todo mundo bem? Mais uma vez aqui nessa troca de experiências, nessa troca de informação. No caso, essa não seria uma dúvida, mas um complemento, né? Falar sobre a questão da postura, né, no home office, que às vezes as pessoas não têm uma ferramenta adequada como tem no escritório, cadeira, também botar que muita gente vai trabalhar em notebook. Uma recomendação, quem for trabalhar em notebook, é comprar um teclado e mouse, usar separado externamente, né? Porque aquele teclado no notebook não é feito para ficar digitando por horas. Então, é melhor um teclado bom, confortável, um mouse bom, para justamente evitar lesões, tendinite e desconforto no final do dia. Você me falava também que o notebook não é nem muito recomendado, né, para ficar muito tempo funcionando. O notebook ele não é um equipamento feito para ficar ligado 12 horas por dia. O notebook ele é uma coisa rápida, é para algo rápido, um serviço de 1 ou 2 horas. O ideal do notebook é justamente a autonomia da bateria. Aí acabou, desliga, bota para carregar, e depois, mais tarde, o dia seguinte usa. Ainda mais num dia como hoje, que bate quase 40 graus, o notebook ele sofre demais. Mas quem for trabalhar no notebook, uma outra recomendação é comprar aquelas mesas, tem aquelas mesinhas específicas, né? Que tem cooler embaixo para poder ajudar na refrigeração do equipamento. Realmente. Inclusive tem algumas que já tem saída para USB, né? Porque a fonte de força dela é o próprio notebook, né? Exatamente. Alguns que vêm até com umas luzinhas em cima, é uma parada legal, né? Uma bem sofisticada.
Sim. E uma coisa que eu lembrei também, né, no caso, você falou do teclado, o teclado serve para puxar para próximo de você também, né, para você não se debruçar em cima do computador, né? Sim. E já que você está trazendo para você ficar com a postura reta, é bom ter aqueles apoios para o pé também, entendeu? Para você não forçar a coluna, não forçar o lombar, né? Fale. Na realidade, o risco ergométrico ele é um conjunto de coisas, né? É a cadeira posicionada numa altura correta, aonde o equipamento está, a altura do monitor, a altura do teclado em comparação à cadeira. Como você estava citando, Gerson, aquela base para você apoiar os pés. E normalmente, infelizmente, nem todos os escritórios têm isso, né? Imagina em casa. Em casa é capaz da pessoa trabalhar no sofá, aquele sofá fofo, entendeu? Sim. Bota ali no joelho e quer trabalhar. É bem capaz de acontecer isso. Aliás, foi por isso até que, como eu comecei no início da história, que essa advogada, que é a minha cliente, me perguntou o que era preciso. É uma pessoa muito metódica, né? Então, ela já queria recomendação de como trabalhar em casa, né? Porque ela não costumava trabalhar em casa, né? Eu me recordei agora, eu já vi isso no passado, tá? Não desse home office devido a essa pandemia. O cliente com almofadas sentado no chão, puxou a mesa de centro e trabalhando ali. Aí ele virava e mexia e reclamava da coluna. Aí eu explicava para ele o que como o espanhol falou, se for uma coisa de pouco tempo, entendeu? Né? Esporádica, não tem problema nenhum, né? Porque o laptop é para isso mesmo, né? Você levar, trazer e tudo, né? Mas realmente trabalhar não tem como, né? Não tem como. Só imagina uma pessoa consultando papel e não sei o que para espalhar pela casa toda, né? Então tem que ser organizado, né? É aquilo que eu falei, tem que ter disciplina. Você tá em casa, mas é como se estivesse no escritório. Se não, é uma coisa diferente, né? Uma coisa tipo um escritor, de repente, né? Que tem uma coisa criativa e consegue escrever deitado na rede da sala lá balançando, né? Mas é casos à parte, né? Existe no meio do pessoal que gosta de fazer a gambiarra um termo, né? Existe aquele temporário. Não, isso daí vai ser temporário, ele torna-se o temporário permanente. Fica 1 ano, 2 anos, 3 anos. Olha que no mundo da informática e no ramo da tecnologia, né? A gambiarra é muito perigosa. Uma dica também uma recomendação muito forte. Com certeza muita gente home office vai trabalhar com notebook o dia inteiro. E uma das coisas que fica mais suscetíveis a queimar é justamente a fonte. Aí gostaria de deixar para todos a recomendação. Se caso tenha que fazer a troca, comprar uma fonte nova para o notebook, por favor, compre fontes originais, respeitando todos os critérios da fonte original do notebook. Tem que ser uma exatamente igual. O mesmo conector, a mesma voltagem, a amperagem tem que ser aquele, ou pode ser um pouquinho maior, tá? E, por favor, gente, nada de ficar usando adaptador e aquelas fontes que você pode selecionar, a voltagem, você pode trocar o conector dele, aquilo ali é extremamente perigoso para o notebook. E uma última dicasinha que eu gostaria de deixar também, para quem vai trabalhar com notebook, botar um segundo monitorzinho, eu acho que isso deixa bem mais confortável e eficiente o serviço. Ou então usar aquelas grades, né? Uma grade tipo um arame, né? Que você coloca e encaixa o netbook em cima, né? Aí o netbook em si vira um monitor, né? Aí você usa com o teclado e o mouse, entendeu? Sim. É como se ele virasse como é que fala? Um monitor e computador e fica um pouco mais afastado, né? Porque tem notebooks que são imensos, né? Também. Inclusive, os maiores é 15.6, já havia um notebook de 17 polegadas, mas era aquele notebook gamer. Pois é, mas isso até ajuda para refrigerar ele também, né? Porque ele não está com contato com uma superfície, né?
Exatamente. Então, aquilo ali ajuda para refrigerar por baixo. Vale lembrar também, né, que estamos falando de home office, nós temos que ter em mente as piores condições possíveis, né? Não, isso aí que eu vou falar não acontece só em home office, acontece muita coisa de o pessoal estar em casa se divertindo mesmo. Vou ali lanchar, vou almoçar, às vezes está na cama, vendo e-mail, vendo qualquer coisa, pega o computador, o laptop, e coloca em cima da cama. Nossa, isso é um erro tremendo. Obstrui toda aquela passagem de ar, ou seja, aquele ar fica quente, não tem aquela passagem para resfriamento do sistema interno. Fora que quando volta, esquece que o computador está lá e senta em cima. Também tem essa. Também, tem um outro perigo maior ainda, né? Tem notebooks mais antigos que não tem aquele mecanismo, aquela proteção. Superaqueceu, ele desliga. Tem notebooks que é perigoso, ele superaquece mesmo, e colchões mais antigos que não tem aquela proteção contra incêndio. Então pode ter um princípio de incêndio aí nesse caso. Você diz que pode sair uma faísca dali? Ou... Não, o material do colchão superaquecer, né? Ele esquenta e começa... É tipo palha seca, tipo grama seca em floresta, quando começa a pegar fogo, por causa do próprio sol, do calor. O colchão é a mesma coisa. Mas tem que ser um colchão bem antigo, né? Bem antigo. Mas eu já escutei casos assim. Que foi eu escutei tanto que antigamente o pessoal que fumava corria o risco de se queimar porque quando caía, né? Exatamente. Caía o cigarro e pegava fogo no colchão. Mas eu acho que isso já há bastante tempo já não. Hoje já temos. Mas novos, tecnologia. A própria espuma não queima assim, né? Sim. A tecnologia avançou nessa área também. Quer dizer que não é que se tu chegar lá jogar álcool e não vai pegar fogo. Eu tô falando no negócio de cigarro ou aquecimento ali do computador e tudo mais. Exatamente. Nós temos que entender que mesmo com todo o sistema de segurança em cima, os detectores podem apresentar algum defeito e não desligar como deveria na temperatura que chegou ao máximo e ele entrar em desligamento. É um fato que pode acontecer, né? Pode acontecer, com certeza. E a última coisa que eu acho que eu cheguei a falar antes, mas é a parte de backup que é importantíssima, né? É que você pode fazer o backup em nuvem ou pegar um HD externo ou um pendrive, né? Para fazer esse backup, né, dependendo da tua demanda e dependendo da quantidade de arquivos que você vai fazer, né? Vale até a pena, de repente, pagar se você tem uma boa internet, pegar um plano pago de nuvem, né? Para você armazenar ou até compartilhar, né, com outras pessoas do seu trabalho os arquivos. Sim, também gostaria de dizer que como reforçar o que o nosso amigo Vanderlei disse na live anterior, né? Não ter só um backup, ter no mínimo 2. No mínimo 2. Pelo menos 3. Vai que dá um azar da pessoa ter 2 backups, vamos supor, 2 pendrives e os 2 queimem ao mesmo tempo. E hoje em dia é muito fácil fazer backup, né? Até o próprio Windows faz backup. Sim, faz. O Windows 10 que eu falo, né? E você pode baixar programas, aplicativos, né? Tem N coisas. Pode ser o backup, pode ser automático. Tu acaba de fazer, ele já manda para a nuvem. Entendeu? Então não tem desculpa para perder o trabalho. Isso, e é barato, é um negócio muito barato. Um exemplo disso que você citou, Gerson, é a parte de fotos. Você tem aplicativos que você fotografa e ele já foi para a nuvem automático. Bom, claro, tem que ter a internet, né? Às vezes você não tem, aí fica um pouco difícil. Só esse pequeno detalhe. Mais alguma coisa que a gente precisava falar? Gostaria de dizer também essa que o Portugal falou do serviço de fotos. Tem até um que é o original do Android, né?
que ele faz o backup, e se você tira foto com a câmera do celular, quando você baixa, faz download de alguma imagem, ou do navegador, ou do Facebook, ou do WhatsApp, do Telegram. Só que também ficar atento que esses serviços são gratuitos, alguns são, mas o espaço é muito limitado. E quando bate o limite de ocupação, ele não te avisa nem nada. A pessoa vai usando, confiando que está caindo lá, está salvando, mas na verdade não está, porque já encheu até o limite. A pessoa é bom sempre estar olhando lá, ver as fotos, o que não quer, deleta, ter certeza que não vai mais precisar antes de deletar, porque apagou, já era. Serviço de nuvem, deletou, já era. Bom, então acho que é isso, né? É isso aí. Então é só para dizer que o home office é uma realidade. A pandemia fez a gente andar no tempo 5 anos para frente, porque não era para acontecer isso dessa maneira, né? Todo mundo que pôde foi para casa, desde juiz até promotores, advogados, jornalistas, né? Todo mundo foi obrigado a ter home office. Então essa pandemia mudou muito o mercado, entendeu? E o home office veio para ficar. Não que se abandonou os escritórios, né? Porque mesmo agora na pandemia, se você olhar lá a Bolsa de Valores, né, nos fundos imobiliários, as lajes corporativas começaram a subir novamente, entendeu? Porque o home office é uma solução para algumas pessoas, para outras vão continuar indo para o escritório, ou vai ser intercalado, né? Bom, eu queria agradecer então ao Adriano Portugal, meu Adriano Espanhol, que está aqui comigo hoje para falar sobre home office. Qualquer dúvida, por favor, nos envie através dos comentários do YouTube, né, ou por e-mail na Tecnorede, né, ou mesmo pelo podcast. Nós estamos lá no Spotify também. Vamos nos despedir, por favor? Então, galera, mais uma vez foi um prazer estar aí nessa conversa aqui. E, como já disse antes, conhecimento é algo que temos que sempre passar para frente. Salve, salve, galera. Só agradecer a oportunidade de trocar o conhecimento. Como o Adriano Espanhol falou, o conhecimento ele foi feito para ser passado, não para ser guardado. Um abraço a todos. Bom, lembrando que na Tecnorede nós recebemos alguns comentários, muitos falam diretamente com a gente, não mandam e-mail nem mensagem, né, porque nós estamos sempre com eles, mas eu quero dizer que isso aqui é direcionado para nossos clientes, entendeu? Para pessoas que já nos perguntam determinados temas. Então, não adianta o técnico ir questionar a gente que faltou falar aquilo, faltou falar aquele negócio outro, entendeu? É uma conversa, é uma interação com o nosso cliente. Obrigado a todo mundo que ouviu esse podcast e até a próxima.